Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concursos. Vamos nessa, a gente está tratando aqui da parte de operações e dando enfoque nesse bloco também a parte de radiciação de números reais. Vamos lá, nosso passo a passo, já deixei indicado para vocês aí no bloco anterior. Ao final desse eu volto aqui para a gente entender então aquele terceiro ponto que eu tinha colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo da letra E. Raiz cúbica de menos 125. É possível, para início de conversa, você calcular para mim a raiz cúbica de 125 ou será que é impossível? Não, é possível sim. Pô, professor, mas aí tem ali o número negativo no radicando. Não é problema. O negativo no radicando só é problema quando o índice é par. Como aqui é ímpar, tá valendo, vai ter que ser um número negativo mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 125 e vou fatorar o 125, ok? 125. Dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Não dá. Dá para dividir por 5? Aí dá. 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 tem que dar 5 e 5 por 5 tem que dar 1. Então tá aqui, olha, o 125, ele acaba sendo a mesma coisa que 5 elevado ao cubo, perfeito? Como a gente está calculando aqui uma raiz cúbica, basta eu juntar esses números aqui de 3 em 3. Então tá aqui, ó. Para cada grupo desse, eu tiro 1. Então, conclusão, qual que é a raiz cúbica de menos 125? Vai ter que ser menos 5, ok? Que aí o menos 5 elevado ao cubo vai ter que dar ali o menos 125, ok? Tá bom, professor, por enquanto tá tudo lindo. Tá tudo lindo porque você tá conseguindo. Você passou mais um exemplo, Brunão, que deu para você juntar do jeito que a gente precisava. Tá. Vamos para mais um. Olha aqui a letra F. Raiz sexta de menos 64. É possível você calcular para mim quanto é a raiz sexta de menos 64? Não. Ah, mas eu peguei e fatorei. Perdeu tempo. Lamento. Deu mole. Gastou tempo à toa. Raiz sexta de menos 64 não existe dentro do conjunto dos números reais. Por quê? É uma raiz de índice par. 6 é um número par. E tem radicando negativo. Não vai existir um número que elevado à sexta vai dar... Não vai existir um número real que elevado à sexta vai dar menos 64. Então essa que está aí você pode passar sem traumas, sem sofrimento. Chegou na que você estava me pedindo. Dá uma olhadinha aqui na raiz de 700. Como que eu faço para calcular a raiz de 700? Vou decompor o 700, ó. Vou deixar indicado assim. 700, se eu for dividir por 2... vai ter que dar 350. O 350, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 175. 175 por 2 não dá. Também não dá por 3, porque a soma dos algarismos 1 mais 7 mais 5 não é um número divisível por 3. O 175 eu consigo pegar e dividir por 5, ok? 175, se eu for pegar e dividir por 5, a gente acaba chegando em 35. Você vai pegar o 35... vai dividir por 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E o 7 dividido por 7 vai ter que dar 1. Então, ó, juntei esses números aqui. Aliás, fatorei os 700. E vou juntar esses números aqui de 2 em 2. Só que aí o que vai acontecer aqui é o seguinte, professor, se a gente juntar de 2 em 2, ó, juntei aqui, ok? Eu consigo formar pares, porque como aqui é uma raiz quadrada, eu consegui formar um par de 2, eu consegui formar um par de 5, mas eu não consigo formar um par de 7. E aí? E aí que você vai guardar para mim o seguinte, quem consegue companhia vai para fora. Então quem conseguiu companhia? O 2 e o 5. O 2 e o 5 estavam ali nas suas duplas, perfeito? Esses caras vão para fora. Quem não conseguir companhia, ou seja, quem não fechar ali num grupinho, vai ficar dentro. Você vai guardar para mim que quem não conseguir companhia vai voltar para dentro da casinha. Como assim? Vai voltar para dentro do radical. O que você está falando, Brunão? Olha para cá. O 2 e o 5, esses caras aqui estão naquele grupo da galera que conseguiu companhia ali. Tá vendo? Ó, consegui formar um grupinho para eles. Você vai multiplicar esses caras entre si, 2 vezes 5. Vai sempre multiplicando, tá bom? Conseguiu, os números que você conseguir colocar para o lado de fora, multiplica eles entre si. Os números que você não colocar para o lado de fora, vai multiplicar também, é sempre multiplicando. Então os números que você conseguiu multiplicar, você manda para fora.
Pega o 2 e o 5, e aí você vai colocar isso aqui do lado de fora. E aquele número, ou aqueles números que você porventura não conseguir criar grupos para ele, volta para dentro da casinha. Tá sem companhia, volta para casa. Volta para dentro do radical, tá bom? E aí, a raiz quadrada de 700, a gente vai deixar indicado simplesmente como se fosse 10 vezes a raiz quadrada de 7. O que significa isso? A raiz de 700, a gente diz que é um número irracional. O que é um número irracional? Irracional é aquele número que vai ter infinitas casas decimais, só que não vai ter nenhum tipo de período, nenhum tipo de padrão após a vírgula. Significa que a gente não consegue chegar a um valor exato para ele, tá bom? E a gente tem que deixar indicado. Raiz de 700, eu vou lidar com ela como se fosse 10 vezes a raiz de 7. E para por aqui. Professor, eu não poderia, porque aí, no que você foi fazendo ali, eu pensei em fazer o seguinte, olha, a raiz de 700 eu não poderia pensar como se fosse a raiz de 100 vezes 7. E aí, professor, me corrija se eu estiver errado. Raiz de 100, por exemplo, é 10. E aí, como a raiz de 7 eu não sei quanto que é exata, aí eu mantive a raiz de 7. Eu não poderia fazer isso, mas eu achei muito mais fácil. Pode, aí aquela velha e boa história. O que você conseguir fazer por conta própria, né, para driblar aí a solução do exercício, a gente pode fazer. Agora, se tiver apertado, né, aquela situação, tentou, qualquer ideia não está saindo do lugar, o procedimento padrão, a receita de bolo, no caso de uma raiz de índice qualquer, é pegar e fazer isso aqui, pega e fatora, tá bom? Esse raciocínio aqui está totalmente correto, até porque tem a ver com propriedades radicais, propriedades aqui que seriam válidas por conta da multiplicação. Ok? Então, ó, raiz quadrada de 700, 10 raiz de 7. E deixa indicado assim. Vamos dar uma olhada em mais uma. Coloquei para vocês aqui a raiz quarta de 176. Raiz quarta de 176. Pega o 176 e bora fatorar. 176, se você for dividir por 2, vai ter que dar 8 e 8. 88, se você for dividir por 2, 88 por 2 tem que dar 44. 44, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 22. 22, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 11. 11, se eu for dividir por 11, vai ter que dar 1, ok? O que eu estou precisando fazer aqui? Eu estou precisando calcular uma raiz quarta, não é? Então olha para cá, você junta, olha. Esses carinhas aqui, olha, arrumaram companhia. Eles estão num grupo aqui com 4 elementos. E aquele 11? O 11 ficou fora da casinha. Aliás, o 11 ficou sem companhia. Fora da casinha nada, ele vai voltar para a casinha. Então aqui, ó, raiz de 176, a gente fatorou o 2 4 vezes, aliás, a decomposição na decomposição do 176. O 2 aparece 4 vezes e o 11 apareceu apenas uma vez. O que a gente faz? Deixa indicado aqui, ó. Desse grupo com 4 elementos, eu tiro 1, 2. E o 11? O 11, como não arrumou companhia, ele volta para dentro do radical. E aí você vai deixar indicado para mim aqui como se eu tivesse 2 raiz, aí o que vocês vão ter que ficar atentos? Colocar para mim 2 raiz quarta de 11, tá bom? Isso aqui é fundamental, tá? Que você coloca, lembra que aí o que é comum também às vezes, né, é surgir a dúvida de, eu esqueci quem que vai para fora e quem que vai para dentro. Então lembra, o cara que conseguiu companhia, ele sai. O cara que não conseguiu companhia, não fechou no grupinho, ele vai ficar dentro de casa, vai ficar dentro do radical. Então é isso. Agrupou, pula para fora. Sobrou, volta para onde estava. E lembre-se de manter aqui o índice, tá bom? Como era uma raiz quarta, a raiz quarta de 11 multiplicada por 2. Esse número que está aqui então também é um número irracional. Sempre que você chegar a um ponto em que você não consegue simplificar ou que a gente não consegue agrupar, né, esses elementos aqui de acordo com o índice, então eu não consegui formar agrupamentos completos de 4 elementos, por exemplo, com 11. Então esse número que surge aqui, a gente diz que é um número irracional. Ou seja, a raiz quarta de 176, se você for ir para a calculadora, você vai ver que vai ser um número que vai ter infinitas casas decimais. Claro que a sua calculadora não vai ter condição de te mostrar, né? Mas tem até alguns softwares aí, alguns programinhas que você consegue ir colocando. Eu quero ver esse número aí com 1000 casas. Você ia perceber lá que você pode colocar 1000 casas depois da vírgula que você não vai ter ali um período de repetição. Então aquele número que está ali,
o resultado da raiz quarta de 176 é um número infinito, porém não periódico, é um número irracional, ok? Muito bem, deixa eu só ver um negócio aqui. Dá uma olhadinha comigo nessa letra I, raiz sexta de 640. Raiz sexta de 640, mesmo caminho. Pega o 640 e bora fatorar. 640, se a gente for dividir por 2 aqui, vai ter que dar 320. 320, se você for dividir por 2, vai ter que dar 160. 160, se você for dividir por 2, vai ter que dar 80. 80 por 2 tem que dar 40. 40 por 2 vai ter que dar 20. 20 por 2 vai ter que dar 10. 10 por 2 vai ter que dar 5. E 5 por 5 tem que dar 1, ok? Então tá aqui, ó. De quanto em quanto que eu tenho que juntar? De 6 em 6. Então lá vamos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Eu consegui formar um grupo com 6 algarismos 2, ok? Um grupo com 6 algarismos 2. Então, daqui, olha, eu tiro 1, 2. E aí o que sobrou, você devolve para dentro do radical. Só que sempre fazendo o quê? Ah, professor, mas e aquele 2 e aquele 5 ali que sobraram? Eu não sei o que eu faço com eles. Multiplica, perfeito? O que você coloca para fora, você multiplica. Não foi o que aconteceu aqui, ó? Aqui, por exemplo, ó, você não conseguiu colocar esse 2 e esse 5 para fora? Você multiplicou. Os que tiverem características semelhantes, né? Então, por exemplo, os que eu consegui juntar, multiplica eles e coloca do lado de fora do radical. Os que você não conseguir juntar, você multiplica e põe para dentro do radical. Então, aqui nesse caso, eu não tinha um outro número para multiplicar com 2, porque não teve mais nenhum agrupamento de 6 elementos. Então, eu deixo só o 2. O 2 do lado de fora. Porque se tivesse, eu multiplicaria, né? Se eu tivesse conseguido, por exemplo, aqui um grupo com 6 5, aí eu tiraria um 5 e ia multiplicar o 2 vezes 5. E o que sobrasse eu devolveria para dentro da raiz. Como aqui eu não tenho quem juntar com 2, porque eu só consegui um grupo com 6 elementos, então eu passo a ter 2, e aí fica 2 raiz sexta de quanto? 2 raiz sexta de 10, ok? Por quê? Porque o 2 e o 5 acabaram sobrando, e esses carinhas aqui, olha, eu tenho que então multiplicar, perfeito? Então é um outro exemplo de número que a gente diz que é irracional. Raiz sexta de 640 é um exemplo de número irracional justamente porque eu não consegui criar aqui um número exato de agrupamentos, né? Eu não consegui usar todos os fatores como agrupamentos, nesse caso aqui, de 6 elementos. Tudo bem? Maravilha. Então, ó, com isso eu vou fechar com vocês esse bloco. E aí, só para não deixar passar, eu tinha comentado com vocês, né, que eu ia explicar para vocês esse terceiro passo, então tá aqui agora, olha. O terceiro passo era justamente o que aconteceu nesses últimos exemplos que eu coloquei para vocês. Os fatores que não puderem ser agrupados em N, então eu estou lá calculando uma raiz quinta. Aqueles fatores que porventura eu não consegui agrupar de 5 em 5, estou calculando uma raiz cúbica. Aqueles fatores que porventura eu não consegui juntar, né, de 3 em 3, eu tenho que multiplicá-los entre si, mantendo esses elementos dentro do radical de índice n, que foi então o que aconteceu aqui com a gente, tá bom? Ó, esse aqui não deu para eu agrupar. Esses fatores que porventura sobrarem, eu multiplico eles entre si e mantenho dentro do radical. Não tem nenhum outro aqui para eu multiplicar com 7, então a gente deixa o 7, ok? Aqui, sobrou um 11. Não tem nenhum outro para juntar com ele, não tem nenhum outro número que tenha sobrado também, então eu devolvo só o 11, porque se tivesse algum outro número, suponhamos que tivesse sobrado, sei lá, aqui um 7, aí eu devolveria para dentro do radical o 11 vezes 7, o 77, certo? É sempre multiplicando. Muito bem, então agora sim, vistos aqui os procedimentos para a gente trabalhar com raízes, para que isso aí não seja mais problema nas suas provas de matemática. E é treino, certo? Porque aí para algumas situações, sim, pô, professor, mas aí eu caí numa situação que o radicando que eu ia ter que calcular era grande. Então, sei lá, uma raiz de 5.000, por exemplo, 625. E aí eu não sabia essa raiz de cabeça. Tá,
que você sofra ali um pouquinho fazendo a decomposição, mas é isso, o caminho é esse, tá bom? É ter noção de que agora a gente tem uma receita de bolo, seja um número mais simplesinho ou um mais complexo, então igual, por exemplo, raiz de 64. Ah, não lembro de cabeça, professor, é tão manjado, mas eu não lembro de cabeça quanto que é a raiz de 64. Vai, fatora. Raiz de 9, eu não sei de cabeça quanto que é a raiz de 9, fatora 9. 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Iam ter dois fatores 3, é uma raiz quadrada, junta de 3 em 3, juntei aqueles dois, tirei um 3, pronto, raiz de 9 é 3. Do mais simples ao mais complexo, esse processo está aqui, independentemente de ser raiz quadrada, cúbica, de índice 5, seja lá o que for, agora, de uma vez por todas, a gente sabe fazer, ok? Forte abraço, tudo de bom para vocês aí, valeu!